Bom dia, amados. Esse é mais um Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos continuar nosso estudo aqui do livro dos Salmos, né? Esse lindo livro de canções de Davi e de outros homens de Deus. E hoje nós leremos o Salmo de número 8, Salmo de número 8, onde Deus é glorificado pelas obras das suas mãos e também onde Deus mostra o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua glória sobre os homens. A Bíblia diz o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas do mar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Glória a Deus, que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso. Esse é um lindo salmo de Deus, né? Um lindo salmo onde o salmista exalta a glória de Deus, manifesta em toda a criação. Ele fala assim: ó Senhor, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, puseste a tua glória sobre os céus. É uma grande realidade, querido. Não tem como negar a existência de Deus quando nós observamos essa natureza maravilhosa. Quando olhamos para o céu, para o amanhecer, para o entardecer, para a lua, para as estrelas, toda essa imensidão da criação, nós paramos para pensar acerca de Deus, refletir acerca de um Criador de todas essas coisas. É impossível que isso tenha surgido através de um Big Bang, ou de uma explosão cósmica, ou de um acidente da natureza. Não. Nós vemos claramente, até pela complexidade do próprio ser humano, quando olhamos para dentro de nós, vemos tamanha complexidade, tantos detalhes, cada célula, cada mitocôndria, cada DNA. Existe uma riqueza imensurável que aponta para um designer inteligente. E esse designer inteligente é o Senhor, o arquiteto do universo, o grande Deus, criador dos céus e da terra, que manifesta a sua glória nos céus e sobre a terra. A Bíblia diz que Deus ordena força na boca das crianças e dos que amamentam, né? Os que mamam. Olha que coisa linda. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, não é um Deus impessoal. Pelo contrário, é um Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela sua mão poderosa. Ele criou e ele sustenta as marés, as luas novas, cheia, minguante, crescente, todas as luas, todos os ventos, todas as chuvas, tudo aquilo que denota da natureza, tudo aquilo que envolve a complexidade do nosso universo, as leis gravitacionais, as leis do universo, tudo isso é controlado pela mão poderosa de Deus. O Deus que cria, mas o Deus que sustenta todas as coisas com a sua mão poderosa. Esse é o nosso Deus. No versículo 4 me chama muita atenção. Ele diz: que é o homem mortal para que te lembre dele? Ou seja, quando nós vemos a grandeza do nosso Deus refletida em toda essa natureza maravilhosa, nós vemos que, por mais que Deus seja grande, extraordinário, grandioso, maravilhoso, Ele se lembra de você e de mim. Alguém tão pequeno, alguém que, do ponto de vista da grandeza de Deus, talvez parecesse ser insignificante. Deus se lembra de você. Deus está disposto a caminhar com você. Deus te ama com todo o seu amor. E a Bíblia diz assim: e o filho do homem para que o visites.
Ou seja, Deus está disposto a te visitar, Deus está disposto a te tocar, Deus está disposto a caminhar com você, Deus está disposto a ter uma relação íntima e pessoal com a sua criação. E o ápice da sua criação é o ser humano. Isso nós vemos no versículo 5, quando a Bíblia diz que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. Na verdade, no original que diz um pouco menor do que o próprio Deus. Porque nós vemos em todas as escrituras aqui que depois de Deus, dentro da criação, o homem é o que tem o lugar mais elevado, mais do que os anjos. E a Bíblia diz que Deus o coroou de glória e de honra. Ou seja, Deus te honrou, Deus te coroou de glória. Você nasceu para manifestar a glória de Deus, a graça de Deus. Honrar o Senhor com a tua vida, com a tua existência, com as tuas ações, com as tuas palavras. Esse é o propósito principal do ser humano, é se deleitar no Senhor e manifestar a sua glória em todas as coisas que nós fizemos. Em tudo que você colocar a mão, tudo aquilo que você pensar, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você é. E tudo isso manifesta a glória de Deus. Esse é o propósito principal de todas as criaturas de Deus. E dentre elas, o que se destaca é o ser humano, coroado de glória e de honra pelo próprio Deus. O único à imagem e semelhança do próprio Deus. O único chamado de filho, filho de Deus, enxertado na família de Deus, através de Jesus. Tanto é que no versículo 6 a Bíblia diz aqui que Deus entrega ao homem o domínio sobre todas as obras das suas mãos. E todas elas Deus colocou debaixo dos seus pés. Está falando de domínio, está falando de governo, está falando aqui de autoridade que nós temos no Senhor. Quando estamos conectados com Deus, quando estamos em um relacionamento espiritual maravilhoso com esse Deus maravilhoso, temos autoridade sobre demônios, temos autoridade sobre as dificuldades, os gigantes, todos eles vão cair debaixo dos nossos pés. Porque Deus nos deu esse poder, Deus nos deu esse domínio, Deus nos deu esse governo. E a igreja está aqui para isso, para estabelecer o domínio de Cristo sobre a terra, estabelecer os sinais do reino de Deus. Hoje, sobre a terra, no presente, sinalizar o reino de Deus, através das nossas vidas e de tudo aquilo que fizemos em nome de Jesus. E aí o salmista termina dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Que o nome de Deus seja exaltado sobre toda a terra, sobre a sua vida, sobre tudo e sobre todos. E a minha oração é essa, que possamos entender que somos honrados por Deus, que Deus nos coroou de honra e de glória, que dentro da criação nós temos um lugar peculiar, individual, especial, singular dentro do coração de Deus. E que possamos viver nessa dimensão da manifestação da glória e da graça de Deus em tudo aquilo que nós fizemos. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.